Esse errante que vagava somos nós, mas houve um errante que foi chamado de errante na Bíblia, porque ele viveu numa época em que os primeiros seres humanos vagaram em trevas e em dor, e ele vagou errante também. Mas, infelizmente, ele não foi tocado, ele não creu, ele não aceitou o que Deus tinha preparado para ele. Ele sabia o que era. Ele já tinha escutado o Evangelho por meio de seus pais. Seu pai e sua mãe falaram do Evangelho para ele, falaram de um cordeiro que foi sacrificado para cobrir o pecado do pecador. E ele continuou errante, mas ele decidiu resolver o seu caminho errante de outra maneira. Isso nos leva a um poema de John Milton, que foi publicado em 1667. Esse poema chama-se O Paraíso Perdido. E, embora tenha alguns erros de interpretação bíblica, esse poema, do John Milton, ele às vezes é confundido com o filme Horizonte Perdido, né? Que é de quem viveu a época de 70, foi um filme que fez muito sucesso. Horizonte Perdido era uma espécie de um vale encravado nas montanhas do Himalaia, onde havia uma sociedade perfeita, onde todos eram felizes, ninguém morria, ninguém ficava doente, e a alegria era total, até Hollywood chegar lá, daí acaba em explosões, tudo como todos os filmes acabam. Mas esse Horizonte Perdido ia mais para o lado de um outro livro, de Thomas More, que era a Utopia, no qual ele imaginava uma sociedade onde as pessoas seriam felizes, onde tudo seria perfeito. Essa sociedade que, se você abrir o Twitter agora, cada candidato está dizendo que ele vai ser o que vai conseguir criar essa sociedade, né? Mas, infelizmente, o horizonte está perdido, não, o paraíso está perdido já. O John Milton, ele falou do paraíso perdido como a queda de Satanás, e depois a queda do homem, e depois a expulsão do paraíso. E aí ele declama no seu poema de 1667 toda essa história de como o homem perdeu o paraíso. Primeiro de como Satanás perdeu a sua posição que ele tinha diante de Deus, e depois como o homem perdeu o paraíso que Deus tinha preparado para ele, onde não faltava nada. Ele poderia ter vivido feliz para sempre. Quando nós vamos lá em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, é descrita essa queda. E aqui, assim que Adão e Eva pecaram pela tentação da serpente, que era Satanás, o antigo dragão, a antiga serpente, o diabo. E é interessante, nós encontramos a serpente em Gênesis, encontramos a serpente em Apocalipse, porque em Apocalipse o Espírito Santo explica quem era a serpente. Ele fala a antiga serpente, que é Satanás, o dragão, o diabo, e etc., fechando assim toda a história de quem era esse tentador. Mas quando o homem cai, e a mulher também, todos eles alegam que a culpa foi do outro, né? Para Adão, ele diz assim, no versículo 17 de Gênesis 3, e a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então essa foi uma das sentenças que Deus deu de juízo contra o homem. Ele iria trabalhar a terra, que Deus tinha mandado trabalhar antes. É muito importante entender que Deus nunca amaldiçoou o trabalho. Ninguém pense que Deus amaldiçoou o trabalho. Não, o trabalho foi Deus quem ordenou no começo, nos capítulos anteriores aqui de Gênesis, quando ele falou que eles deveriam
Adão deveria lavrar a terra, lavrar o jardim, ou seja, trabalhar no jardim, plantar, colher, etc. Mas não teria o suor no rosto, não teria os espinhos, os cardos, não teria todas as dificuldades, as pragas que viriam como consequência da queda do homem. Mas aqui é importante, o ponto importante é: maldita é a terra por causa de ti. Uma vez que Deus amaldiçoou a terra, é inútil nós procurarmos na terra, neste mundo, uma bênção, um paraíso perdido, recuperado, ou um horizonte perdido, assumido ou conquistado. Nada disso. Não tem mais solução para uma terra que foi amaldiçoada por Deus. E não só isso. Logo depois, os primeiros descendentes de Caim, de Adão e Eva, Caim e Abel, nós já encontramos um dos grandes pecados aqui da humanidade, que é o homicídio, um assassinato. Se hoje a gente acha que é estranho, não sei quantos mil assassinatos, bom, aqui era 1/4 da população do mundo na época, claro, não sabemos exatamente o número, mas foi morta por um assassinato. E foi Caim que matou seu irmão. Por quê? Porque Deus se agradou da oferta de Abel. E a gente podia ler então no capítulo 4 de Gênesis: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Isso aqui é uma declaração de fé que Eva teve. No capítulo anterior, Adão tinha dado uma declaração de fé quando, apesar de toda a sentença que Deus havia lançado sobre ele, de maldição da terra e sobre a mulher, que em dores de parto ela daria luz, o que acontece no versículo 20 de Gênesis 3 é uma linda declaração de fé e confiança em Deus que Adão faz depois da queda. Ele diz o seguinte: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Ele teve esperança de que haveria viventes, haveria descendência, apesar do pecado tremendo em que eles haviam se envolvido. E aqui então Eva também, quando nasce o seu primeiro filho, ela declara que ela recebeu do Senhor um varão, do Senhor um jovem. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, Gênesis capítulo 4, versículo 2, e Caim foi lavrador da terra, a terra que Deus havia amaldiçoado antes lá. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Aqui gerou-se em Caim a inveja, o ódio, o desejo de destruir o seu irmão. Por quê? Porque Deus tinha desprezado a sua oferta. E para a gente entender um pouco mais o que era a oferta de Caim, nós devemos entender como é a humanidade como um todo. Todos querem fazer alguma coisa para Deus. Esse era o espírito de Caim. Caim queria fazer alguma coisa para se aproximar de Deus. Mas ninguém pode fazer nada para se aproximar de Deus. Não existe meio humano para se aproximar de Deus. Deus não deixou uma escadinha. Deus não falou assim: suba os degraus da elevação espiritual, reencarne trocentas vezes, ou aprimore-se, estude filosofia, entre para uma ordem religiosa. Não. Não há nenhuma coisa que permita ao homem aproximar-se de Deus. Porque seria até muita pretensão do ser humano aproximar-se de Deus. Eles estavam próximos de Deus no Jardim do Éden, Adão e Eva. Eles ouviam Deus falar com eles, diretamente com eles. Eles tinham privilégios elevadíssimos antes de pecarem. E pecaram justamente porque quiseram ser igual a Deus. Se Adão e Eva um dia desejaram ser iguais a Deus,
E não conseguiram, claro, foi uma mentira da serpente, sereis como Deus. E eles acreditaram na mentira e comeram do fruto que Deus havia proibido que comessem. Se isso aconteceu um dia, do homem querer ser como Deus, na inversão da história, Deus iria fazer o contrário e se fazer como homem, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o homem não conseguiu, Deus fez. Como se transformou em homem na pessoa de Cristo e veio ao homem, veio em busca do homem pecador para salvá-lo. E aqui no capítulo 4 de Gênesis, e falou Caim com seu irmão Abel, no versículo 8. Deus havia já avisado no versículo 7, se fizerdes, quando viu que descaiu-lhe o semblante, ou seja, ele ficou passado, bravo com aquilo tudo, irado. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Dá para acreditar que uma pessoa mate outra por ciúme? É possível isso? Claro, o jornal está cheio disso todos os dias. Pessoas que matam por ciúme. Pessoas que matam simplesmente porque gostou mais de mim, dele não gostou mais de mim, e mata. E mata. Toda pessoa que mata outra pessoa por ciúme é uma idólatra. Porque ela se ama tanto que não pode aguentar que a preferência seja dada a outra pessoa. Caim era um idólatra nesse sentido, porque Deus preferiu a oferta de Abel. E ele não podia admitir isso. Agora, ele produziu aqueles frutos, as primícias da terra, ele trouxe a Deus. Ele produziu como? Com o suor do seu rosto, brigando com as pragas da terra, plantando numa terra amaldiçoada. É assim que ele conseguiu. Agora, como ele poderia querer apresentar a Deus o fruto do seu trabalho para se achegar a Deus, para adorar a Deus, para fazer uma homenagem a Deus? Se Deus já falou que ali a matéria-prima que ele usou, que era o esforço próprio, o suor próprio, a terra própria, não ia servir. Tudo isso trazia o sinal da maldição. E aqui nós encontramos daí ele matando o seu irmão. E quando Deus pergunta, que é uma pergunta retórica, porque é claro que Deus sabia onde estava Abel, e disse o Senhor no versículo 9, disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Essa pergunta de Caim, ou essa resposta com uma pergunta de Caim, ela ecoa ao longo de todas as eras. Porque quando Deus falou, amarás a Deus de todo o teu pensamento, todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só que interessante. O Senhor Jesus falou que esse era o grande mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. Ele não faz nenhuma das duas coisas. Ele não ama a Deus, ele mata o próximo. E lá, quando nós vamos lá para João, capítulo 15, o que nós vamos encontrar em João, capítulo 15? Versículo 22, João 15, versículo 22 ao 25. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. O que os homens fizeram com o Senhor Jesus foi o que Caim fez com seu irmão Abel. Aborreceu-o sem causa. Matou-o sem causa. E aqui também os homens
mataram a Jesus sem causa. E uma outra passagem também, no capítulo 3 de João, versículos 20 a 21. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A obra de Caim foi reprovada e ele não quis expor. Onde está o teu irmão? Sei. Sou eu, acaso, o guardador do meu irmão? Ele escondeu-se nas trevas da mentira, porque ele não podia aceitar que agora viria sobre ele um juízo de Deus. É muito importante entender que a salvação de uma alma, ela começa com a negação de si mesmo. No momento em que a pessoa deixa de se considerar o centro e busca a Deus, considerando-se pecador, e deixa a luz expor todo o mal que existe no seu coração, o que Caim não queria deixar fazer, ele escondeu. É só assim que começa o processo da salvação numa alma. Quando ela é escancarada diante de Deus, falando: Senhor, está aqui, estou eu, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Essa é a alma escancarada diante de Deus que agora pode obter perdão. Não se consegue o perdão de Deus por esforços, mas se recebe o perdão de Deus por graça. E Caim não queria isso. Quando ele fala no versículo 10, ele disse: Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, versículo 11 de Gênesis 4, e agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Veja que no capítulo anterior, Deus havia amaldiçoado a terra. Agora Deus amaldiçoa Caim. Caim era maldito agora, aos olhos de Deus. Ou seja, as coisas para ele só pioraram. Aquele que supostamente quis agradar a Deus com os frutos da sua mão, se transformou num amaldiçoado por Deus. Se ele buscava bênção, o tiro saiu pela culatra. Agora ele era maldito. No versículo 12, Deus dá a sentença: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Caim não ia mais conseguir tirar fruto da terra. Aquilo que ele fez para tentar agradar a Deus com a obra das suas mãos, ele não ia conseguir mais fazer. Nem aquilo que Deus não ia aceitar como oferta, mas nem aquilo ele ia mais conseguir fazer. A terra não dará a sua força. Não dará mais a sua força. E ele fala: fugitivo e errante serás na terra. O hino que nós cantamos: errante, fugitivo, vagabundo, andando pela terra sem direção agora. Era essa a sentença que Deus dava a Caim. O interessante é que no versículo 13 dá a impressão que Caim tem um lampejo de arrependimento. Esse é o arrependimento de Judas. Existem dois tipos de arrependimento. Existe o arrependimento de Judas e existe o arrependimento de Pedro. Pedro se arrependeu de ter negado o Senhor, chorou amargamente, e bastou um olhar do Senhor para ele entender o amor do Senhor. O Senhor olhou para Pedro e ele chorou, se arrependeu completamente de ter negado o Senhor. Esse é o arrependimento verdadeiro, produzido pelo Espírito Santo numa alma. Mas qual é o arrependimento de Judas? Não deu certo. O esquema dele não deu certo. Descobriram o esquema dele. Falhou aquilo. Ele pensou que entregando talvez Jesus ganhasse um dinheiro, mas na cruz depois ele ia cair um raio lá, matar os soldados, qualquer coisa miraculosa talvez, supondo aqui só. Mas ele fez uma trama lá, que ele ia sair bem, ele ia sair com um bom dinheiro no bolso. Não deu certo, então ele não se arrepende. O arrependimento de Judas é o arrependimento daquele ladrão que é preso, e a gente vê às vezes no telejornal, ele está no camburão, já atrás, na seção de trás, no chiqueirinho de trás do camburão, e o repórter enfia o microfone e fala assim: você está arrependido do que fez? Doutor, estou muito arrependido. Não está arrependido nada. Ele está arrependido do plano não ter dado certo, porque se desse certo não estava arrependido, ele estava muito feliz
usando o dinheiro que ele acabou de roubar. Então Caim, no versículo 13, é um aparente arrependimento. É lágrima de crocodilo. Como se diz, como se costuma falar, lágrima de crocodilo. Não tem como traduzir isso, né? E não tem como dizer que é uma coisa real também. E aqui ele fala: então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Deus não falou isso para ele. Deus não disse isso para ele. É maior a minha maldade que possa ser perdoada. Não, mas Deus não falou que não podia ser perdoado. Deus é um Deus de perdão. O perdão estava sempre à disposição de Caim. O que Deus falou que ele seria errante. Ele seria peregrino na terra. E o que ele faz? No versículo 14, ele reconhece que vai ser peregrino. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Mas acho que Deus não falou que alguém ia achar ele matar, né? Não falou também. Caim está se pondo... Isso é o vitimismo. Caim está fazendo-se vítima aqui. Ai, pobre de mim, né? Ó dia, ó vida, eu sei que não vai dar certo. Mas espera aí, por que não voltou para Deus, onde encontra sempre perdão e salvação? Deus podia restaurá-lo, Deus podia perdoá-lo, Deus podia fazer tudo com ele. Esse é um Deus misericordioso que salva o pecador. Mas não, no versículo depois dele falar que alguém que achasse mataria, o Senhor ainda intervém. Ele intervém. Então você está preocupado que alguém pode te matar? Então vamos lá. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Até isso Deus fez com Caim. Colocou um sinal de proteção, para ninguém ferir Caim. Não firam Caim. Quem ferir Caim vai se dar mal. É como aquelas rãzinhas, né, as mais bonitinhas que tem na floresta. Não sei se alguém já viu, tem umas rãzinhas que são lindinhas, vermelha, preta, amarela, umas cores todas fosforescentes lá. Vai comer essa para ver o que vai acontecer. É o sinal, nenhum bicho chega perto dela. A outra que é feia, marrom, verdona, tal, ainda os bichos comem. Mas essa que é toda colorida é a venenosa. Comeu, morreu. Deus pôs um sinal em Caim, isso é sinal de misericórdia, que não era para ninguém pôr a mão nele. E saiu Caim, no versículo 16, saiu Caim de diante da face do Senhor. Um pecador não deve sair de diante da face do Senhor. Quando levaram aquela mulher que foi flagrada em adultério para o Senhor dizer se ela devia ser ou não apedrejada, e o Senhor falou, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, e todos, a começar pelos mais velhos, que tinham mais pecado e consciência disso, fugiram. A única que não saiu da presença do Senhor foi a mulher adúltera. E o que ela recebeu? Uma pedrada? Não. Ninguém te condenou? Não. Vai e não peques mais. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Isso. Ela recebeu perdão. Ela recebeu perdão. A presença do Senhor é o lugar de perdão. Mas Caim saiu de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do Oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e aqui vem as perguntas, com quem casou Caim? Aí vem toda aquela história toda. Então, resumidamente, Caim viveu centenas de anos. Eva viveu centenas de anos, eu não lembro agora, está escrito aqui em algum lugar. Eram em séculos os anos deles. Se um brasileiro, vivendo em média, no começo da década de 40, década de 40, o brasileiro vivia em média 47 anos. E tinha 30 filhos. Nas regiões mais pobres do Brasil, o cara tinha 30 filhos, 20 filhos. E com isso ia multiplicando também. E viveu apenas 40, 50 anos. E com isso produziu tanta gente que nem coelho. Quanto produziria, então, que tamanho de descendência produziria um casal vivendo centenas de anos com perfeita saúde,
como era o caso de Adão e Eva, e também dos filhos de Adão e Eva, e também dos netos de Adão e Eva. Mas então Caim casou com parente? Casou com parente, porque nunca havia sido proibida o casamento entre pessoas consanguíneos, né? Não existia essa proibição. Isso foi dado depois na lei. Não existia ali alguma lei que proibisse. Então está resolvida a questão com quem casou Caim. Ele casou com alguma sobrinha, com alguma prima, com alguma parente dele, talvez até com alguma irmã dele, porque não era proibido isso. Deus não havia proibido isso. Ok? Então, conheceu Caim, a sua mulher, ela concebeu, teve a Enoque, e Caim edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Agora veja bem, Deus colocou nele uma sentença: errante serás pela terra. Ora, então se Caim fosse escolher uma profissão agora, ou um tipo de vida, ele podia escolher a vida de mochileiro, ele podia escolher a vida de cigano, ele podia escolher qualquer tipo de vida, qualquer estilo de vida que não morasse numa cidade. Mas ele escolhe justamente aquilo que vai ser uma afronta contra Deus. Ele vai construir a primeira cidade do mundo. Antes que alguém pergunte, sim, a primeira profissão foi de arquiteto. A primeira profissão do ser humano foi de arquiteto. Construiu uma cidade, projetou uma cidade, construiu uma cidade para quê? Para se fixar num lugar. Para dizer para Deus, mandar o recado para Deus assim: eu não vou ser errante. Eu que já fui rebelde lá, matei meu irmão, não vou continuar sendo obediente, eu vou continuar sendo rebelde. Eu vou morar numa cidade. Isso aí. Esse espírito de Caim, de teimosia, é o mesmo que habita em cada um de nós, em cada coração. O espírito de rebelião contra Deus. Isso é o homem, isso é o ser humano aberto às suas entranhas, demonstrando quem ele é nas suas entranhas. O Salmo 49 nos dá um pouco mais de luz nisso. Salmo 49, versículos 11 a 14. O que diz lá? Aqui está falando do ser humano. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Foi isso que Caim fez. Ele deu à sua terra, à sua cidade, o nome do seu filho. De onde vem esse costume que existe hoje no mundo todo de dar a praças, ruas, cidades, nomes de pessoas? Vem da ideia de que o homem é perpétuo, que o nome do homem não será apagado da terra. Será apagado da terra, sim. Os ímpios serão apagados da terra, fala o profeta. Serão apagados da terra. Não adianta escrever seu nome na terra, vai apagar. É que nem fazer castelo de areia na beira do mar. Primeira onda que vem, não tem mais nada. Sumiu o castelo de areia. Todavia o homem, no versículo 12, que está em honra, não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Eu fiquei impressionado quando assisti outro dia um filme, que é o caso do sequestro do neto de John Paul Getty. John Paul Getty foi um bilionário nos anos 70, foi um homem muito rico que ele conseguiu negociar com os árabes os direitos de exploração do petróleo nas terras árabes. Isso era uma coisa nova. Isso muito antes dos anos 70, claro. E ele conseguiu, então, começar a explorar e levar petróleo para a Europa, para a Inglaterra e outros países, para transformar em gasolina, refinar aquilo, transformar em gasolina, que a gasolina era o novo xodó da humanidade, né, da evolução humana na face da Terra. Então ele ficou muito rico. E quando sequestraram o filho dele, e é patético assistir, é um filme meio que
de reportagem, né, meio documentário, os sequestradores pedindo lá, não sei quantos milhões de dólares de pagamento de resgate, ele falou assim, não dou um tostão. Não dou, o dinheiro é meu. E ele realmente era assim, sovina, que não ia dar, não ia pagar para o filho ser liberto. De maneira alguma. No fim, ele é comovido porque cortam a orelha do filho dele, do neto dele, né? Não filho, neto. Cortam a orelha do neto, mandam a fotografia do neto sem uma orelha, isso aí você encontra na internet, até essa foto, e mandam numa caixinha, num saquinho, a orelha do neto para ele. Aí ele já fica mais... balança um pouco, negocia, manda um valor abaixo e os sequestradores aceitam. Mas a atitude sovina dele é assim, coisa de se espantar. Uma pessoa fala assim, não, o dinheiro é meu. Quando perguntaram para ele assim, mas quanto dinheiro você precisa ter para ser feliz? Ele falou assim, um pouco mais. Um pouco mais, porque não tinha insaciável. Então o seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas. Não serão. Não serão. E nem seria a de Caim, porque ele acabaria também morrendo depois, né? E aqui, aquele que não quis ser errante na terra, acabou dando origem às coisas que tornariam o mundo mais confortável. Os descendentes dele, quem continuar lendo mais adiante, né, verá que depois que acontece a primeira bigamia, no versículo 19, tomou Lameque para si 2 mulheres. Versículo 20, Ada teve a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Isso nos fala do agronegócio. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Isso nos fala da arte, da cultura. E Zilá, no versículo 22, também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Toda a obra de cobre e de ferro nos fala de tecnologia. Então, tecnologia, artes e todo o negócio voltado à alimentação foi desenvolvido pelos descendentes de Caim. Não que essas coisas sejam más em si mesmas. Senão não vai ninguém falar assim, vou pedir demissão do meu emprego, vou parar de tocar violão, não é isso. É a razão pela qual essas coisas foram criadas, isso é mal. É fazer com que o homem fixasse suas raízes na terra e quisesse ficar aqui para sempre. Esse mesmo problema acontece porque Deus no começo, quando criou Adão, falou assim, enchei a terra. Caim fez, não, vou ficar aqui, na minha cidade. Mais adiante, Deus fala em encher a terra, o que acontece? Torre de Babel. Vamos fazer uma torre para não sermos espalhados pela terra. O homem sempre na contramão de Deus. E sempre tentando, de todas as maneiras, se aproximar de Deus pelos seus grandes feitos, pelas suas boas obras, e transformando esse mundo confortável o suficiente para ele esquecer-se do paraíso perdido. Para ele não se lembrar que um dia existia um lugar que ele perdeu por causa do pecado. Isso foi o fato que levou o homem para fora do paraíso, o pecado. Agora, o mais importante nessa história toda é que quando Deus, lá na queda, ele pregou o Evangelho pela primeira vez, e o Evangelho foi pregado já pela primeira vez no capítulo 3 de Gênesis, esse Evangelho acompanharia o homem por todas as gerações, sempre dizendo que Deus ia prover sangue, que a única maneira do homem se aproximar de Deus seria porque Deus se aproximou do homem através de sangue. No capítulo 3 fala assim, fez o Senhor vestimentas de pele para Adão e Eva e os vestiu. Matou um animal, derramou sangue para poder vestir, cobrir o seu pecado. E no capítulo 4, o que Abel fez? Matou um animal e apresentou esse sacrifício cruento. O que é um sacrifício cruento? É um sacrifício de sangue diante do Senhor. E foi aceito. Foi aceita a sua oferta, por quê? Porque tinha sangue. Se Caim era ousado o suficiente e falto de entendimento para se aproximar de Deus com uma bacia cheia de arroz, feijão, banana, abacate, melão, Abel não. Abel não teria coragem de tentar se aproximar de Deus com uma bacia cheia dos seus frutos.
do seu trabalho, o que tinha na bacia? Um animal morto e sangue derramado. Era a única coisa que Abel ousava colocar entre ele e Deus. Porque ele entendeu o que Deus ensinou lá para Eva e Adão no Jardim do Éden. De que o sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Isso é repetido lá em Hebreus. Não há remissão. Ninguém tente se aproximar de Deus a não ser que seja com sangue. E com sangue inocente. É a única maneira de se aproximar de Deus. De outra maneira será destruído. Não há como. O sacerdote no templo, primeiramente no tabernáculo e depois no templo, só podia atravessar o véu e entrar na presença de Deus no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, levando uma bacia de sangue do sacrifício uma vez por ano. E aí com a mão ele borrifava aquele sangue sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, onde 2 querubins olhavam para aquela tampa, toda melada de sangue, que todo ano jogava-se sangue ali, e eu acredito que ninguém ia lá limpar depois, porque ninguém podia entrar lá, só o sacerdote uma vez por ano. Porque ele não ousaria entrar na presença de Deus sem sangue. Ele seria morto se ele fizesse isso, entrando na presença de Deus sem sangue. E quando nós vamos lá para o Salmo 103, melhor dizendo, Salmo 103, nós vamos ver uma contradição na Bíblia. Falou contradição, tem uns que até já levantaram a orelha assim, né? O Salmo 103, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Isso aqui é muito interessante, porque ele não está orando ao Senhor. A gente podia falar assim, olha que bonita essa oração. Não, ele não está orando ao Senhor. Ele está orando para a sua própria alma. O seu ser inteligente, que tem comunhão com Deus através do seu próprio espírito, está dizendo à sua alma, que é o depósito das suas emoções e das suas afeições, para ela não se esquecer dos benefícios de Deus, para ela bendizer a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Olha que interessante isso. Isso é um homem convertido falando isso. Falando para si mesmo, bendizer o Senhor. E não se esquecer dos benefícios. E aí no versículo 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Eu já viajei para o Ocidente. Quando eu fui para os Estados Unidos, você pega um avião no Brasil e vai para o Ocidente, em direção ao Ocidente. Mas o problema é que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não cheguei no Ocidente. O Ocidente ainda estava lá. Então eu viajei para o Oriente. Eu fui para a Europa, casamento do meu filho, o mais Oriente que eu consegui até hoje, foi para a Romênia. E quando eu cheguei no Oriente meu daqui, que era a Romênia, o Oriente ainda não era lá. O Oriente continuava. E se eu continuasse viajando, o Oriente sempre ia estar na minha frente, como uma banana proverbial cenoura na ponta da vara para fazer o cavalo andar, né? Que o cavalo vai andando achando que vai pegar a cenoura, não acha. Então, nunca eu chegaria ao Oriente, como nunca chegaria ao Ocidente, fosse o lado que eu fosse. E assim é o que Deus faz com os pecados.
Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afaste nossas transgressões. Ou seja, Deus não vai mais alcançar as nossas transgressões quando nós cremos no sacrifício de Jesus, quando nós entramos na presença de Deus, não mais com nossas obras, mas com o sangue de um ser perfeito, o próprio Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o sangue derramado na cruz, porque na cruz ele tomou nosso lugar. Ele levou ali o nosso lugar. Ele foi feito pecado em nosso lugar. Tudo isso tinha Caim, se ele quisesse. Essa misericórdia de Deus, Caim tinha. Ele tinha disponível, se ele se arrependesse, se ele cresce, se ele simplesmente aceitasse aquele evangelho que foi pregado lá no Éden, que ele sabia da história, que Adão e Eva contaram para ele, aquele evangelho que o seu irmão Abel pregou, mostrando que a aproximação diante de Deus só pode ser feita com sangue de um animal inocente. Ele teria isso. Agora eu falei da contradição. Êxodo 34. Você vai notar que ele fala a mesma coisa que ele falou no versículo... Ele fala aqui no versículo 8 do Salmo 103, ele fala: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. E aí segue todas aquelas promessas de perdão e salvação que vem em seguida, aqui no Salmo 103. Porém, quando nós vamos lá para Êxodo 34, passando, pois, o Senhor, versículo 6, passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares e perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Ué, estamos falando de dois deuses aqui? Um que para Moisés falou assim: eu vou sim castigar perpetuamente, vou visitar a iniquidade dos pais nos filhos de geração em geração. E um Deus, no Salmo, falou assim: eu não me lembrarei dos seus pecados. Temos dois deuses aqui? Não, temos um Deus só. Um Deus que vai tratar com o ímpio, com justiça, com rigor, porque o pecado exige. E um Deus, o mesmo Deus, que trata com o pecador contrito, que crê em Cristo Jesus, que crê no sacrifício de Deus, com misericórdia, com perdão, com salvação. Porque lá, em Isaías capítulo 53, no versículo 3, era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Aí no versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, não tem discordância. Eu falei que dois versículos que se contradizem, não se contradizem. A verdade é que eles não têm contradição. Eles são corretamente dizendo aquilo que é mesmo. Deus julga o pecado, Deus castiga o pecado. Só que ele fez isso no seu próprio Filho. E é o que fala em Isaías 53. Foi no Filho que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, porque teve o castigo, Deus não deixou de castigar o pecado, estava sobre quem? Sobre ele. E pelas suas pisaduras foste sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, não abriu a sua boca. E no versículo 10 fala: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor, e prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Porque levará, no final do versículo, fala assim: justificará
a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Agora a pergunta que eu quero fazer a você é a seguinte: você tem iniquidades? Você é uma pessoa pecadora por natureza? A Bíblia diz que é. Que todos nascem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que todos são pecadores. Agora eu pergunto, alguém levou as suas iniquidades? Ou você está esperando cair sobre você o juízo que é devido às iniquidades? Deus não vai deixar de julgar o pecado. Se lá em Êxodo diz que Deus não vai deixar barato isso, Ele vai julgar até tantas gerações lá. Ele vai condenar, Ele vai julgar o pecador, Ele vai julgar o pecado. E lá no Salmo 103 fala que Ele não se lembra. Como que Ele não se lembra? Será que Deus não lembra os pecados meus que eu pratiquei? Será que se você perguntasse para o Senhor, o Mário já fez alguma coisa errada? Ó, parece que já, mas eu não lembro. Não, não é isso. Uma coisa é esquecer por amnésia, não é? Outra coisa é não lembrar. É uma opção. É uma opção que Deus faz de não considerar mais. Por quê? Porque esses pecados que estavam sobre mim e exigiam o juízo de Deus, Ele colocou sobre o seu Filho na cruz. Então eu já fui julgado e fui condenado em Cristo. E agora eu tenho vida e vida nova nele. Como você vai tentar se aproximar de Deus? Com o fruto do seu trabalho? Com as suas boas obras? Com as suas maravilhas que você faz? A sua capacidade intelectual ou física? Ou saúde? Essa semana, ontem, eu estava vendo uma notícia lá, acho que era até notícia velha, um cara, que devia estar nos seus 40 anos, não sei nem se isso, que era o Bambambam, um coach de saúde, de força física, de treinamento de famosas, né? Famosos e famosas, morava em Miami e tal, se suicidou. Então você olha aquela foto, aquele cara que é só músculo, o retrato da saúde, que fazia aquilo para viver bastante, para ficar saudável o tempo todo, só comia alimentação pura, natural, se suicidou. Por quê? O que aconteceu? Onde falhou a coisa? Porque assim é o homem, o ser humano é uma ruína ambulante que precisa de salvação, precisa de perdão dos seus pecados, precisa de Deus. Então não tente se aproximar de Deus com as suas boas obras, com as suas esmolas, com os seus bons feitos, com a sua saúde, com o seu físico, com nada. Aproxime-se de Deus da maneira que Ele determinou, com sangue. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Fala em 1 João, primeira carta de João. Você tem esse sangue sobre você? Quando os hebreus foram libertados do Egito, o comando que Deus deu a eles, para eles pudessem ser, primeiro, reconhecidos como sendo do povo de Deus e depois libertos, era que eles deviam matar um cordeiro, cada família matar um cordeiro, passar sangue na porta e aguardar dentro, prontos para a partida, esperando, porque naquela noite o anjo do Senhor ia passar sobre a terra do Egito e ia ferir todos o primogênito de todas as casas que não tivesse sangue na porta. Vendo eu sangue, ele diz, não entrarei. Você tem sangue na sua porta? Existe uma história que se passou na Segunda Guerra Mundial ou na Primeira Guerra Mundial, não sei bem, mas uma aldeia que os soldados entraram, invadiram a aldeia e começaram a entrar em cada casa e matar todo mundo. Aí um soldado, depois de matar todo mundo na casa, ele saía, pegava um chumaço de folhas tal, passava na poça de sangue de algum morto dentro da casa e fazia um X na porta e assim por diante, para que os outros soldados que viessem já poderiam saber que não precisava entrar naquela casa, que a morte já tinha entrado ali. E uma família, não sei se o menino viu aquilo, correu, contou para os pais imediatamente mataram um animal lá, um frango, um cabrita, qualquer coisa, pegaram o sangue, fizeram um X na porta e ficaram quietinhos dentro da casa. E não foram mortos. Vendo eu sangue, diz o Senhor, passarei por cima, aí vem a palavra Páscoa, passarei por cima dessa casa. Será que Deus vê sangue em você?
sangue de Cristo, o único sangue que pode limpar pecados? Eu espero que seja o caso. Como? Creia em Jesus e creia que Ele morreu por você. Não diga, Jesus é nosso Salvador. Não. Você tem que dizer, Jesus é meu Salvador. A primeira pessoa. Aceite Ele agora como seu Salvador e Senhor e seja salvo. Damos graças a Deus